está com fome aqui nessa manhã? Peraí, eu acho que teve uma pessoa aí, motivou a sentir aqui dentro. Falou, Pablo, obrigado, Pablo, pelo carinho. Vai arrancar virtude hoje, hein? Tem mais alguém que quer arrancar virtude do altar nessa manhã? A palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar, confirmar, mudar caminho, estruturar a visão e te dar um destino proveitoso do que o Senhor tem para a tua vida. Você que tem muita fome de Deus, abra comigo Isaías, capítulo de número 54. Isaías 54. Eu quero ler desde o verso 1, nós vamos ler o capítulo todo, são 17 versículos, nós vamos entender aquilo que Deus está fazendo na nação de Israel aqui, aplicando para os nossos dias. Tenho certeza que o Senhor vai confirmar coisas que tem falado ao seu coração. Isaías capítulo de número 54, o verso é o de número 1. Glória a Deus. O texto diz assim: cante, ó estéreo, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço da tua tenda e aumente o toldo da sua habitação, não impeças, alongue as cordas e firme bem as suas estacas. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Verso 4: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna, compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Verso 9: porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem, as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Verso 11: ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei aos seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeralda e toda a sua muralha será de pedra preciosa. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz dos seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo e que produz a arma para o seu devido fim. E eu criei também o destruidor para fazer a ruína e provocar o conflito. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que procede de mim, assim diz o Senhor. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque desde antes do relógio
assinalar o começo dessa reunião, a adoração já tinha se instalado nesse ambiente. Obrigado, Santo, porque ao entrar por esses portões dessa casa, Senhor, desde a calçada, a glória do Senhor é evidente. No caminho que nos traz aqui, sentimos a paz que excede todo o entendimento. Ao entrar nessa casa, temos o sentimento do profeta. Quando eu entrei na casa do Senhor, eu percebi que a glória do Senhor é evidente nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque desde o período da adoração, que não se encerra durante a palavra, mas quando entoávamos canções a Ti, sentíamos o Teu Espírito pairando sobre esse lugar, libertando almas, curando enfermidades, trazendo paz aos aflitos, cura na alma de toda depressão, de toda ansiedade. E ao decorrer, Senhor, dessa reunião, eu te peço mais uma vez, Senhor, que seja em nós, Pai, puramente a essência vinda do mais alto dos céus, revelando a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é Espírito, e eu te peço, revela-nos o Espírito que está por detrás da letra, Senhor, para que haja uma compreensão clara do que o céu tem a dizer sobre a terra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Isaías 54 é um dos capítulos mais consoladores e proféticos das Escrituras. Perceba que ele traz luz a uma alegoria, falando da estéril, falando daquela que não tem filhos, falando da consolação. É uma declaração escatológica de uma glória futura, mas uma consolação de uma provisão evidente naquele momento que eles estavam vivendo. Perceba que Isaías 54, ele vem logo depois de um dos capítulos de mais aflição, que é Isaías 53, onde fala da morte do nosso Cristo, do nosso amado, fala da pureza da pregação, da desolação a partir do sofrimento. Verso 10, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. O capítulo de número 53, ele fala muito do servo sofredor, esmagado, sofrido, moído, rejeitado, entregue no madeiro com uma expressão de amor, e esse mesmo amor não tirou ele de lá, muito pelo contrário, agradou ao Pai o sofrimento do Filho. E é uma coisa que nos tira da nossa mente racional, porque quem aqui pode dizer que é do seu agrado ver o sofrimento do Filho? Ainda que em meio à correção a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque quando você vê um filho em lágrimas, as suas lágrimas elas são escondidas, mas elas estão banhando o teu rosto, a tua alma. Ainda que você não expresse o sofrimento diante de uma correção, porque ela é necessária, mas a tua alma, ela está dilacerada. Por quê? Porque é teu papel como pai, corrigir o teu filho, apontar o caminho, ajustar a rota. Mas para nós é muito sofrimento. É verdade ou não é? Eu não sei você, mas a gente não sente alegria de corrigir um filho. A gente não sente alegria de pegar uma vara, uma cinta. A gente não tem alegria de trazer ajuste, porque esse ajuste muitas vezes ele vai doer, mas dói mais no filho ou em você? Eu não sei como você, como pai ou como mãe, mas o sofrimento maior ele está na alma, não está no corpo. E um pai que corrige o filho, ele pode corrigir o corpo, mas a sua alma está sofrendo junto. Mas aqui o texto de Isaías 53, ele vai revelar uma dor do pai, uma dor em relação ao filho, a ponto de virar o próprio rosto, aquele sofrimento. Mas Isaías ainda segue dizendo que agradou. O pai vê o sofrimento do filho, agradou esmagá-lo, fazendo ele sofrer. Agora, que agrado é esse de ver o filho sofrendo, martirizado? E não é a dor de uma cintadinha, de uma palmada, é a dor de ver o filho mutilado numa cruz.
A dor de ver o filho escorrendo, banhado em seu próprio sangue. A dor de ver teu filho humilhado. A dor de ver teu filho perseguido, esvaecendo a sua vida naquela cruz. Essa é a dor. Eu não sei se você já viu teu filho passar por algum sofrimento, perseguição ou humilhação, ainda pequeno que for. Você vai como um adulto, talvez como eu, barbudo ou não, você vai caçar encrenca até com crianças de 9, 10 anos de idade. É verdade ou não é? Como se fosse todo mundo da mesma faixa etária. Por quê? Porque é o teu filho. Agora agradou o pai moê-lo, esmagá-lo e ver o teu sofrimento. É porque essa dor está banhada de amor. Não amor só ao filho que está sendo entregue, mas o propósito pelo qual aquela crucificação está acontecendo. O que o pai amou não foi o sofrimento, foi a obra. O que agradou o pai não ver o sangue escorrendo do filho, mas saber que aquele sangue era o motivo pelo qual traria redenção a toda a terra. O que agradou o pai não ver o filho morrer, mas ver você ressuscitar dentre os mortos. O que agradou o pai não ver o filho, o sofrimento do filho. O que agradou o pai foi ver o filho escolhendo-se aquele sofrimento por amor. O que agradou o pai não ver o filho agonizando na morte. O que agradou o pai é porque através daquela morte, eu e você, nós estamos aqui hoje, nessa manhã, dizendo: Jesus, eu te amo acima de todas as coisas. Jesus, eu me entrego todinho para ti. Meu pai, obrigado pela obra da cruz, porque se não fora ela, nós estaríamos entregues na podridão do pecado, no escárnio do submundo das drogas, da prostituição. Muitos já enterrados em sua sepultura, outros abraçando a morte nas atrocidades da vida. Mas o que agrada o pai é ver que aquele sangue derramado é convertido em salvação de almas. Agora, depois de toda essa profecia do capítulo 53 de Isaías, um homem que não viu o próprio Cristo fisicamente, mas tem muito claro, definindo na tua mente, tanta glória manifesta quanto a presença física, porque Isaías de número 6, ele fala de uma glória que enchia todo o templo. No capítulo de número 9, ele fala de um menino que nasce. Então ele não viu pessoalmente, mas a tua visão, que estava além das barreiras terrenas, circunstanciais, pôde ver tanta glória como o ser. E talvez nós estamos aqui como espectadores de uma glória que a gente quer ver, mas se a gente não conseguir entender que o menino precisa nascer, a glória nunca vai ser revelada. Consegue entender? E esse Isaías, talvez um dos livros mais proféticos junto a Daniel, escatológicos, ele começa a fazer uma declaração sobre nascimento e morte. Mas no capítulo de número 54, ele vai contar uma história que ele quer nos conduzir. E eu quero que você faça essa jornada comigo. Depois da cruz, depois do exílio, depois do novo nascimento, depois de que uma nova página foi escrita na tua vida. O grande problema do crente ele consegue entender o que leva ele até a salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Confessa com a tua boca, crendo do teu coração que ele vai te salvar, ele vai trazer salvação para a tua alma. Mas o problema de todo crente não é do exílio até a libertação. O problema do crente é depois que ele é liberto. A grande maioria de nós, a gente é livre por Cristo e escravo por homens. Se Cristo te libertou, verdadeiramente vós sois o quê?
Mas a gente corre se escravizar emocionalmente debaixo de pessoas, debaixo de argumentos, debaixo de profecias, debaixo de espiritismo gospel, terreiro gospel, revelações inconcebidas. Eu quero te entregar algo, uma revelação que vai mudar a tua vida, e ela está escrita de Gênesis a Apocalipse. A maior revelação do céu na terra é a sua palavra. Nada que você receba que não estiver gabaritado aqui, não leve para a tua vida. Tem crente morrendo por causa de revelação que não tem fundamento, porque está tudo aqui. Pastor, Deus nunca falou comigo. Você está fazendo todo dia da sua vida. Abre aqui, ó. Pum, Deus falou mais uma página com você. O que a gente está fazendo? A gente está pagando por profecias distantes, de homens e mulheres que não cuidam da nossa alma, mas que tem revelação de um ser que eu não sei qual que é, e vai te entregando por telefone. E aí você quer viver uma vida baseada em revelação de quem nem te conhece. Pastor, mas é por isso, é porque não me conhece, não sabe o que passa na tua alma, não sabe o que está passando na tua vida, não sabe o que você está vivendo em família, a estar entregando profecia. Consegue entender, gente? Isaías diz assim: canta, estéreo. Isaías ele vem com uma pedrada já de cara, né? Canta, estéreo. Ele já está trazendo um diagnóstico para aquele povo. Ele está falando assim: canta, você que foi envergonhada, você que não tem herança. Canta, você que foi abandonada. Canta, você que não tem futuro. Canta, você que não tem esperança alguma. Canta, que você que foi abandonada, que você não tem meio à sociedade mais. Canta, estéreo. O que Isaías está começando, ele já começa com uma pedrada espiritual. Eu imagino Isaías com a funda espiritual de Davi, falando para aquela nação que antes desolada, antes abandonada, antes tida como envergonhada. Isaías está falando o seguinte: se alegre. Eu imagino aquele povo diante do profeta dizendo: se alegrar com o quê? E a minha pergunta para você nessa manhã é: se eu falar para você cantar agora, qual que é a canção que você tem para cantar? A canção Chora Israel? Ou uma canção que vai depois do mar, você vai se alegrar, porque meias circunstâncias não são capazes de te derrubar, que Deus vai abrir fontes no meio do deserto, a canção que vai te tirar você do sepulcro da alma e te colocar de pé. Qual que é a canção que você tem para cantar nesses dias? Isaías está falando: não importa o que você está passando, tem uma canção dentro de você que precisa ser entoada. Não importa o que você está vivendo, Deus te fez permanecer de pé. Pastor, eu fui humilhado. Não importa, tem uma canção dentro de você que precisa ser cantada. Cante, não a desolação, não. Cante alegremente. Seja feliz. Qual que é a dificuldade? Seja feliz. Pastor, a minha casa desabou. Seja feliz. Pastor, as coisas não estão dando certo, os negócios, a empresa não está dando certo. Seja feliz. Porque Paulo me ensinou. Eu aprendi a viver contente. Com o que, cara? Eu estou enfermo. Não, eu fui apedrejado. Faltou isso aqui para mim morrer. Com o que, Paulo? Eu não tenho o que comer. E eu também não tive. Eu não tinha pão para comer de manhã, não tinha água para tomar. Eu aprendi. Com o que, Paulo? Eu não tenho família, eu deixei a minha. Eu choro, mas eu não paro. Com o que, Paulo? Eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Quando eu não tinha nada, quando eu tive tudo. Quando eu estava triste, quando eu estava alegre. Quando eu não tinha roupa para vestir. Quando eu estava coberto com o meu edredom na minha cama. Quando eu não tinha teto no meio do deserto, mas quando um teto me cobria. Eu aprendi. Canta.
tem uma canção dentro de você que precisa ser verbalizada. Canta alegremente. Quando não tem cliente, o pastor também canta. Porque talvez Deus só não está te dando uma medida maior, porque você não está cantando quando você tem uma pequena medida. Talvez na casa simples que você mora, não se ouve uma adoração como você quer cantar nos palácios. Davi foi conhecido não no palácio, mas foi conhecido atrás das malhadas. Alguém disse: eu conheço alguém que canta, não, que canta bem. Eu conheço alguém que toca, não, que toca bem. Onde ele mora? No palácio, Nova Sertãozinho, no Bandeirante, no centro? Não, ele mora na periferia. Ele cuida do negócio do pai, ele fica escondido, abandonado, exilado, lá por detrás das malhadas. Então traz ele para o palácio. Por quê? Porque aprendeu a cantar quando não tinha nada. Foi conduzido para o palácio, para a verdadeira adoração. Canta, ó estéril, canta, você que passou por vergonha. A primeira ordem de Deus aqui, através da vida de Isaías, é uma ordem chocante. Deus não manda construir, não manda lutar, não manda correr. Deus manda ele cantar. É loucura isso. Às vezes tem alguém enfermo, a gente vai orar, cara, levanta a cabeça, continua, vai dar tudo certo, vamos orar, Deus vai curar. Eu acho que a gente tem que começar diferente a partir de agora. Vamos cantar uma canção? A Ele a glória? Pastor, mas eu não tenho força. Canta com a alma, porque dele por Ele. Pastor, mas eu não tenho esperança nenhuma. Não tem problema. Ele perdeu o controle? Não. Então vamos cantar uma canção. Consegue, Dan? A Ele a glória? Santo Deus, não sei o que você está passando, querido. Canta alegremente. Tem lágrima que não banha o rosto. Canta. Tem lágrima que vem na alma. Tem lágrima que é o lamento da alma. Santo Deus. Porque dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Canta, filho. ele são todas. Canta, filhos. Cantai alegremente, ó estéril. Cantai alegremente, você que sofre. Cantai alegremente. Para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória.
Santo Deus. É o Santo. Tem louvor, querido, que não é celebração pelo que acontece, mas é anúncio do que há de vir. Consegue entender? Pastor, você não está pregando o que vive? Tem hora que eu não prego o que eu vivo. Sabe por quê? Eu prego que você precisa conquistar algumas coisas na vida, e eu não conquistei algumas coisas na minha. Tem dia que eu prego a alegria, a felicidade em dias que eu estou abatido. Pastor, você não prega o que você vive. Tem dia que não. Sabe por quê? Tem dia que eu não estou 100% com a minha esposa, mas eu vou pregar sobre família. Porque o louvor não é só uma celebração do que você conquistou, é uma anunciação pelo que está por vir. Consegue entender? Deus está no controle de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não é porque eu perdi o meu time, o meu momento, que eu vou continuar chorando uma terra desolada. É isso que Isaías está falando. Isaías está falando, porque mais são os filhos da desolada, da estéril, da abandonada, da amargurada, da humilhada, do que os filhos da casada. Não é sobre o momento que eles estão vivendo, é sobre o momento que há de vir, é sobre o que está vindo aí por aí. Eu não sei qual que é a página que você virou, que você está virando na tua vida, mas o texto escrito sobre você é um resumo daquilo que Isaías está falando aqui. O tempo da esterilidade, o tempo da humilhação, o tempo do abandono, ele precisa passar. Mas eu não estou falando sobre a tua dor, eu estou falando de um tempo que há por de vir na sua vida, na sua casa. Alarga a tua tenda, Isaías 54, 2. Alarga o lugar da tua tenda, estende as cortinas e não impeça o agir de Deus. Alarga a tua tenda. O problema não é Deus não ter promessa, o problema é que a gente continua sem estruturar o ambiente para a materialização daquilo que Deus falou. O que Deus falou com você? Alarga a tua tenda. O que você está fazendo? Uma barraquinha emocional. Olha o que Deus fala para Abraão: Abraão, sai e olha para cima. Não dá para olhar para cima, Abraão, enquanto você estiver dentro da sua tendinha emocional. Não dá para você ver as estrelas, que eu preciso falar com você sobre estrela. E você está preso com uma lâmpada, Abraão. Você está minimizando o que eu posso fazer na tua vida. Eu tenho uma palavra para você, mas você precisa sair desse casulo emocional de humilhação, de assolação, de falta de esperança. Dá um passo para fora e observa o que eu posso fazer. O problema não é com a promessa, o problema é que a gente não está pronto para preparar o ambiente da promessa. O problema é que a gente não percebe, é literal, uma voz literal do Senhor, e fica no âmbito espiritual, como quem imaginando, Deus vai me pegar como um boneco de marionete, tirar daqui, vai me conduzir até lá. Não! Primeiro dá um passo, primeiro alarga a tenda, primeiro expande as cortinas da sua vida, do teu conhecimento. Alargar a tenda é Deus mexendo com a tua visão. Ele te deu uma palavra, Ele te deu uma promessa, Ele te deu uma visão. E o que você está fazendo com ela? Dentro dessa tendinha emocional de que ninguém me ama, de que ninguém gosta de mim. Rapaz, esses dias nós fomos... estávamos ali numa confraternização, numa pequena confraternização. Uma pessoa apontou para o meu lado. Aí alguém disse: eles são os nossos pastores. Ela apontou para o meu lado. Eu falei: poxa, vai vir me dar um abraço. Ela desviou de mim, cara, nem me deu oi. E ficou acho que uma meia hora conversando com o pastor Douglas. Eu falei: poxa vida, velho, que chato. Aí eu vi todo mundo cumprimentando. Eu falei: cara, deve ser alguém importante, relevante, que eu não conheço. Eu falei que eu fiquei assim, né? Lembrei quem que é. Fiquei dando tchauzinho, a pessoa olhou para mim, baixou a cabeça. Dali um pouquinho, alguém falou alguma coisa para mim ou sobre mim. E eu falei: poxa vida, cara, 3 no mesmo espaço de tempo.
Eu falei, era para mim estar abatido agora, magoadinho. Eu falei, cara, Deus me transformou em alguém tão sarado, que eu estou tirando lições de cada coisa que acontece na vida, porque nada pode mais me parar. A tendinha emocional que eu rompi as barreiras dela, elas não são capazes mais de bloquear a visão que Deus me deu. Deus me deu visões muito claras. E qual é o ambiente que eu estou preso a ele, de coitadinho, de abandonado, de exilado, de jogado às traças, que não percebe aquilo que Deus está fazendo? Então eu passei a preparar o caminho. Deus, eu não vou fazer nenhuma forcinha para te ajudar, porque eu nem sou capaz, mas naquilo que depender de mim, Senhor, materialize essa visão, que eu estou pronto para tocar nela, eu estou pronto para tocar na promessa, eu estou prontinho para receber. Na hora certa, se o Senhor achar que deve, eu estarei pronto. Consegue entender? Estender a cortina é mexer com a minha capacidade, é mexer com a minha cultura, é mexer com a minha mente, é tirar-me do ciclo que eu estava limitado a conseguir sentar numa mesa que as pessoas falam de coisas que antes eu não conhecia. Consegue entender? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que estão abaixo de você, emocionalmente, culturalmente, intelectualmente, elas precisam ser socorridas por você, mas não podem parar você. Se prenda a ambientes que vai sempre te colocar um nível acima. Simples assim. Quem é mais inteligente que você? Senta do lado dele. Quem que é mais visionário que você? Senta do lado dele. Quem é mais maduro que você? Senta do lado dele. Quem sonha mais que você? Senta do lado dele. Quem é mais santo que você? Senta do lado dele. Quem é mais fiel que você? Senta do lado dele. Quem é mais crente que você? Senta do lado dele. Quem está mais pertinho de Deus do que você? Vai para o lado dele. Quem está lá para trás, socorre. Vem, corre que eu estou indo para lá. Corre que eu estou indo para lá. Ah, não quer, então fica. Mas eu vou para lá. Está entendendo ou não? Estende as tendas da sua capacidade, as cortinas. Agora eu preciso falar uma coisa, e eu quero muito que você perceba isso. E não o impeças. Tem coisas que Deus está querendo fazer na tua vida e você está impedindo Ele de fazer. Pastor, o que eu impeço Deus de fazer? Imaturidade, sofrimento proporcional. Sabe o que é sofrimento proporcional? A pessoa te chateia, você fica chateado e passa a chatear outros. Sofrimento proporcional. Ninguém está preocupado com seus chateamentos. Ninguém está preocupado com as tristezinhas, as amarguras da vida, que você passa lamentando. Ai, ninguém me cumprimentou, ninguém me viu, ninguém me quer. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas para onde você está indo, o que você tem sonhado, qual que é o alcance da tua mente. As pessoas estão preocupadas qual que é a tua capacidade de gerir os projetos que Deus deu na tua vida, não de quanto você para lamentar os que ficaram para trás. Virou uma página. Israel, vocês eram como uma estéril, desolada, humilhada. Agora eu estou preparando vocês para um novo tempo. Ah, meu Deus do céu, alarga a tua tenda, prepara o ambiente, estica a cortina do conhecimento e não impeças o que eu tenho para fazer. Imaturidade impede Deus de agir, porque Deus não pode colocar você em lugares que você não está maduro o suficiente para alcançar. Sabe o que é isso? Se eu chegar lá, o que eu vou fazer com aquilo que tem lá? E o que tem lá não são só alegrias. Quer subir o nível? Presta atenção. Vai subir o nível de demônio, vai subir o nível de perseguição, vai subir o nível de afronta, vai subir o nível da humilhação, vai subir o nível da mentira, mas vai subir o nível da revelação, vai subir o nível da capacidade espiritual que você tem, vai subir o nível da visão, vai subir o nível da esperança, vai subir o nível da intimidade com Deus, vai subir o nível do poder.
Mas é um pacote que não vem só bombom, tem embrulho. Está pronto para subir? Maturidade. Gálatas diz assim: o filho, o herdeiro, nada difere do servo, enquanto ele é menino, ainda que seja dono de todas as coisas. Sabe o que isso quer dizer? O herdeiro e o servo, enquanto o herdeiro é imaturo, ele nada diferente do servo, ainda que ele seja dono de todas as coisas, porque ele não pode tocar em todas as coisas. Deus não é irresponsável. Fala comigo: Deus não é irresponsável de colocar coisa na tua mão que vai te matar. Tem presente de Deus que mata o homem, por isso que ele retém. Imaturidade não te permite tocar. Quer outra coisa? Pastor, eu quero prosperar na minha vida. Segura aí. Eu quero prosperar na minha vida, pastor. Eu tenho um sonho. Eu quero que minha empresa ela cresça, que ela evolua. Os meus negócios, aquilo que eu ponho a mão no meu trabalho, eu estou pleiteando um monte de coisa. Deus tem coisas lindas para você. Alarga a tua tenda, prepara o ambiente, aumente a sua capacidade, mas não impeça. Como que a gente impede? Toda quebra de princípio quebra aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Simples assim. Não seja fiel e continue trabalhando. Sabe o que a Bíblia diz? Com o suor do teu rosto comerás. Você vai ganhar, mas você vai ganhar pelo teu sofrimento, não pela bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor, a Bíblia diz, ela enriquece e não acrescenta dores. Está sofrido demais? Recalcule. Será que você não está impedindo? Já largou a tenda, já está preparando a cortina, mas não consegue ser fiel. Eu preciso abrir algumas coisas com você. Não impeça Deus de fazer algo na tua vida. Quer que Deus cuide do teu casamento? Seja fiel emocionalmente, culturalmente, tenha aliança bem forjada. Honre a tua mulher, honre o teu marido. Seja fiel, mulher, seja submissa à visão do teu marido. Conduza os teus filhos em segurança, em instrução, conhecimento. Eles devem crescer em estatura, conhecimento e graça diante de Deus, sim. Mas e diante dos homens? Não, pastor. Eu faço o que eles querem. É rebelde, quebra tudo, derruba tudo, arranca o ventilador do lugar, sai quebrando todos os gainhos que tem lá. Ah, está crescendo em Deus, é espiritual demais. Mas se você não tiver caráter, se as pessoas não olharem para a tua casa como uma referência, você está impedindo Deus de fazer alguma coisa. Consegue entender ou não? Eu preparo o ambiente, eu alargo as cortinas do meu conhecimento, mas eu continuo impedindo Deus de mover na minha vida. Deus não tem limites, mas nós limitamos o agir dele quando quebramos os princípios. E o cego 10 dizendo: estique corda e firme as estacas. Eu vou correr aqui para encerrar. Não adianta aumentar a tenda, deixar a estaca frouxa. Crescimento sem fundamento vira queda evidente. Não adianta você esticar a tenda, puxar, ir lá e amarrar num galinho frágil. Crie estacas que são fundamentos para você. Sabe o que é criar estaca que são fundamentos? É o barquinho que estava do lado do barco de Pedro, que quando o barco de Pedro está afundando, ele dá um grito. Tem sempre uma estaca correndo para te socorrer, para te manter de pé. Estacas que vão fazer você permanecer firme são homens e mulheres de Deus que estão prontos para te socorrer no dia da tua angústia. Pessoas que estão de pé, e o lugar mais alto que elas alcançam é com o joelho dobrado no chão, orando pela tua vida. Se você não tem alguém que cuida de você espiritualmente, não adianta largar a tenda, não adianta esticar a cortina do conhecimento, não adianta, porque é uma tenda frágil, é uma visão frágil, é um projeto frágil, é um conhecimento frágil. Não tem quem te suporte no dia da angústia. Tem gente andando solitário, esticando tenda no meio do deserto. Olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro, não tem ninguém, não tem um convite para tomar um lanche, e você acha que profeta tem que andar sozinho? Deixa eu te falar uma coisa: todo homem de Deus tinha uma estaca do lado para fazer ele permanecer de pé no dia da angústia. Eu não sei quem você é na sociedade, não tem um amigo, não tem ninguém. Trate de firmar as estacas,
Porque a sua tenda, no primeiro vendaval, ela pode voar para longe de você. Eu vou pular para o capítulo 54, verso 5. E eu quero resumir esse final para encerrar. O texto diz uma das coisas mais intrigantes e enigmáticas que você pode perceber aqui. Verso 5 diz assim: porque o Criador é o quê? Porque o Criador é... Porque o Criador se tornou o seu marido. Isso é tão profundo, gente. O Deus transcendente se torna um Deus comprometido. Aqui ele está trazendo duas revelações para você e vai caminhar com ela. O mesmo Criador, ele se tornou o seu marido. Por quê? Porque a redenção, ela fala de justificação e salvação, mas ela precisa ser relacional. A redenção do Criador por meio do sacrifício, ela é pela salvação da alma, mas ela só se mantém por meio do relacionamento. Aquele que criou se tornou seu marido. Por quê? Porque o Criador não precisa esperar pela noiva, mas o marido sim. Aquele que te criou, ele se colocou na posição daquele que se relaciona. E aquele que se relaciona, ele gerou uma chama de saudade no coração de todos aqueles que assim permanecem. Qual que é essa chama? A espera pelo noivo. Por isso que nós cantamos Maranata. Nós desejamos, como nós esperamos o grande dia, mas não é porque você espera ter um encontro por aquele que você leu, é porque ele plantou a eternidade dentro de você. Intrínseca à eternidade que ele colocou dentro de você, tem uma saudade de casa, tem uma aliança forjada com alguém. Não é com o Criador, é com o marido que nos aguarda. É o casamento, é as bodas do Cordeiro. Aquele que me criou agora se tornou o meu esposo, aquele que eu aguardo, eu como uma noiva. Agora eu não só quero ser salvo, não, mas eu quero voltar para um lugar de onde eu saí, porque o texto diz que ele nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Ele nos colocou na terra com um propósito, e agora o nosso desejo da nossa alma, a eternidade que ele plantou dentro da gente, está ligado a uma saudade de casa, mas um amor eterno que nos conduz a um casamento, a uma bodas, a uma grande festa de celebração, a voltar para os braços dele. Apocalipse 19, 7: vinde, porque já chegaram as bodas. É interessante isso. O texto, no finalzinho dele, vai falar talvez o versículo mais conhecido que nós lemos e pregamos: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Agora, o que a gente não entendeu sobre esse verso é o seguinte: o texto começa dizendo assim: eu criei o ferreiro, e que assopra as brasas do fogo. Foi eu que criei ele. Eu criei o construtor das armas. Eu coloquei nele a capacidade de construir as armas para seu devido fim. Porém, eu criei também o destruidor, aquele que é o causador de todas as guerras, é aquele que tem prazer na ruína. Mas aí ele segue dizendo: porém, no entanto, todavia, nenhuma dessas armas contra ti há de prosperar. Eu criei o ferreiro e criei o desolador. O ferreiro constrói a alma, o destruidor causa as guerras. Mas nenhuma arma forjada pelas mãos daquele que criei, nas mãos daquele que o destruidor provocou, vão ter fundamento contra ti. E ele encerra o texto dizendo: assim será esse novo tempo na sua vida. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Esta é a herança dos que servem,
e a sua justiça que procede de mim. Feche os seus olhos, querido. Essa é a herança do novo tempo para você. Se prepara o ambiente para a palavra do Senhor ser estabelecida na tua vida. Estique as cortinas do conhecimento, mas não limita Deus, não. Não deixa Deus limitado sobre aquilo que Ele pode fazer na tua vida. O teu Criador, que antes te criou com essa capacidade que você tem, Ele se tornou agora o teu marido. Por quê? Parou para pensar ou não? Ele não vai fazer nada na tua vida se não provocar o teu relacionamento com Ele. Você pode alargar a tenda, você pode esticar as cortinas do conhecimento, você pode até não impedir o agir dele, mas qual que é o propósito de tudo isso se não for gerar relacionamento? E ele encerra o texto dizendo, uma das coisas mais preciosas: eu criei o que faz armas, eu criei o que provoca guerra, mas nada do que acontecer aqui vai prosperar contra você. Enquanto os irmãos adoram, eu gostaria de você colocasse as suas mãos no seu coração e colocasse a tua vida diante do Senhor. Grandes coisas estão por vir nesse novo tempo na tua vida, em nome de Jesus. Isso, querido. Ore a Ele. Ele quem batalha as suas guerras, suas lutas. Para Ele são todas as coisas. Essa é a vida que Ele te propôs. Não é a vida de assolação, mas em meio às guerras Ele nunca perdeu o controle. Em meio às feridas Ele é o bálsamo. Porque dele, por Ele, para Ele são todas Em meio às dores as coisas. Ele é o consolador. Porque dele, por Ele, para Ele É o são Santo. todas as coisas. Cante alegremente, ó filhas do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, Como um som de muitas águas, a Ele a glória, para sempre, amém. soberano e eterno. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Com toda a força da tua alma, cante alegremente. Quão profundas riquezas. Deixa fluir do teu interior. É uma palavra de fé. É uma canção, não sobre o que você passou, mas sobre o que Ele vai fazer. Seus juízos e os seus caminhos.
Essa é a herança do Senhor para ti. A Ele a glória. Essa é a herança do Senhor para A ti. Ele a glória. Santo! A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Te damos glória, Senhor. Toda honra e toda glória para ti. Tudo vem de ti. Nós te adoramos, Rei eterno de toda glória, majestoso, grandioso, Rei de toda a terra. Glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Glória. A Ele a glória. Santo, Santo Deus. Abra suas mãos assim quando estiver recebendo. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito, que as misericórdias do nosso bom, lindo, amável, cheiroso, o lindão da Galileia, esteja sobre a tua vida e toda a tua família, assim como a primícia é. Para quem foi bênção aqui nessa manhã? Para quem foi bênção aqui? Toda a tua semana será mais que abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe.